dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e agora eu estou voltando com vocês para a segunda parte do vídeo do nosso coelho de pernas longas. Ó. Vou colocar ele assim deitado para aparecer bem, porque ele é bem grandão. O meu ficou bem grandão. E a gente vai fazer nesse vídeo os bracinhos, o rabinho, a touca e o colete do nosso coelho. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link original da receita onde eu peguei a receita, o link da receita traduzida e o link da minha página do Facebook, Traduzindo Crochê e Cia, que eu quero muito ver o trabalho de vocês lá. Então, se vocês tiverem feito um coelho por aqui, postem lá para eu ver, tá? Eu vou gostar muito de ver como vocês estão fazendo seus trabalhos também. E às vezes eu coloco lá algumas fotos de receitas que eu não posso trazer para o canal, mas que eu faço no meu tempo livre por diversão também. Então é isso, vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer os braços do nosso coelho. Nós vamos ainda fazer os braços com essa cor aqui, a minha cor mesclada. E nós vamos começar fazendo um círculo mágico e 5 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, no braço, nós não vamos começar com 6 pontos baixos, e sim 5 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos dentro do círculo mágico, fechei bem no círculo mágico e vamos para a segunda volta. Na segunda volta, nós faremos um aumento em cada ponto de base. É basicamente a mesma coisa que a perna e a cabeça, mas no final nós ficaremos, em vez de 12 pontos, ficaremos com 10. Então, fui aqui no meu primeiro ponto e fiz 2 pontos baixos. O meu primeiro ponto eu vou marcar. E vou continuar fazendo um aumento para cada um dos próximos 4 pontos de base. No final, nós ficaremos com 10 pontos baixos. Terminei aqui a minha segunda volta, fazendo um aumento para cada ponto de base. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse fio menor, que é o fio que a gente fecha o círculo mágico, e eu vou dar aqueles nozinhos que eu já fiz nas outras partes. Vocês já viram eu fazer nas outras partes, só que eu vou usar minha agulha porque é o que tem aqui perto de mim. Então, eu vou fazer aqui os meus nozinhos. Pronto, fiz aqui os meus nozinhos. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª, ou seja, 10 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas 10 voltas e depois eu volto com vocês. E eu peço perdão novamente pelos gatos, porque é muito difícil tirar eles daqui. Essa minha gata, ela ama câmeras, ela gosta de aparecer em todos os vídeos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 10 voltas e eu volto para ensinar como continuar o bracinho. Eu já fiz aqui as minhas 10 voltas do braço. Nós vamos agora para a 13ª volta do braço. E na 13ª volta, nós vamos começar fazendo uma diminuição normal. Então, vou pegar minha agulha, vou passar pelo primeiro ponto, puxar uma laçada, passar pelo segundo ponto, puxar uma laçada, pegar uma laçada com a agulha e fechar as 3 argolas fazendo uma diminuição. Eu vou marcar essa diminuição como o primeiro ponto da nossa volta. E vamos fazer agora mais 8 pontos baixos, um para cada ponto de base até o final da volta. Então, vou começar aqui fazendo meu primeiro e vou fazer até ter 8 pontos baixos individuais. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos e terminamos a nossa 13ª volta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a 14ª, 15ª, 16ª e 17ª voltas, ou seja, 4 voltas fechadas em pontos baixos. O braço é basicamente assim, né? A gente vai fazer uma volta com a diminuição e algumas voltas fechadas em pontos baixos. Então, nós vamos fazer agora 4 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas e eu já volto com vocês. Uma dica só, que vocês podem querer colocar enchimento aqui na pontinha, ó. Mais ou menos até aqui assim, um enchimento nas primeiras voltas, para ficar legalzinho depois, não ter que ficar colocando enchimento depois. Mas o braço, no total, ele não vai ter muito enchimento. Esse aqui é o meu, eu coloquei bastante enchimento aqui na ponta, mas aqui em cima
Não coloque enchimento, porque senão ele vai ficar muito estranho na hora de colocar no corpo. Esse aqui é o meu primeiro braço, né? Esse aqui é o meu segundo. Então, vou fazer aqui as minhas voltas e eu já venho com vocês. Bom, eu fiz aqui da 14ª à 17ª volta, com um ponto baixo para cada volta, para cada ponto de base. Nós vamos agora para a 18ª volta. O que eu vou fazer na 18ª volta? Eu vou pegar aqui, né? Vou sempre marcar meu primeiro ponto, mas nós vamos começar com uma diminuição normal. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e faço aquela diminuição. Fiz a diminuição, faço mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E terminamos aqui a 18ª volta, fazendo uma diminuição e 7 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 4 voltas fechadas em pontos baixos. A 19ª, a 20ª, a 21ª e a 22ª volta. 4 voltas fechadas em pontos baixos. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui na ponta do meu bracinho. E eu vou colocar só mais um pouquinho, até aqui mais ou menos. Só mais um pouquinho. E o resto das voltas ficarão sem enchimento. Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e já volto com vocês. Já fiz aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos, que nós vamos fazer agora. Faremos a 23ª volta, também começada com uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui a minha diminuição normal e vou marcar a diminuição como o primeiro ponto da base. E vou fazer ainda mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui o primeiro, faço o segundo, o terceiro e até terminar essa volta. Terminei aqui a minha 23ª volta fazendo uma diminuição e 6 pontos baixos individuais. Nós vamos fazer a 24ª e última volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou marcar aqui meu primeiro ponto, já vou fazer ele marcar. Faço mais um ponto baixo para cada ponto até o final da volta. Com isso, nós terminamos a parte do nosso braço. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, vou dobrar o braço, essa parte aqui de cima, eu vou dobrar assim. E eu vou pegar a minha agulha e vou passar por dentro dos pontos. Dentro desse primeiro, eu vou no outro lado e passo. Desta forma, olhando por cima dá pra ver. Passei tanto de um lado, tanto por esse ponto aqui, quanto por esse ponto aqui. Vou puxar a linha por entre os dois pontos e vou fazer um ponto baixo. Vou aqui no próximo, faço a mesma coisa. Passo a agulha desta forma e faço um ponto baixo. E mais uma vez, passo aqui por esse ponto aqui no cantinho, desta forma. Esse ponto no cantinho às vezes não passa pelos dois certinho, mas não tem problema. Então, faço novamente o meu ponto baixo. Você pode não fazer assim, você pode fazer o ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio, depois costurar essa parte manualmente, como a gente fez com as orelhas, mas eu prefiro fazer assim, fica mais fácil de costurar depois o braço no corpo. Eu vou cortar aqui um fio de mais ou menos 20 centímetros, só para prender o braço no corpo, e depois eu vou prender igual eu fiz aqui, ó. Já prendi aqui um, eu vou prender aqui, deste lado, o outro, e vai ficar assim certinho os dois braços. Bom, agora na verdade, agora eu vou ensinar para vocês a fazer a última parte do corpo, que é o rabinho do nosso coelho. Bom, agora nós vamos fazer o rabo do nosso coelho. Nós vamos começar igual as pernas e igual as pernas, igual a cabeça. Nós vamos fazer um círculo mágico e dentro do círculo mágico vamos fazer 6 pontos baixos. Então, um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos. Nós vamos fazer na segunda volta um aumento para cada ponto de base. Como vocês já fizeram isso várias vezes, eu não vou ficar explicando muito. Então, vou apenas fazer aqui um aumento para cada ponto de base e no final ficarei com 12 pontos baixos. Já fiz aqui a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base
Eu já aproveitei aqui atrás e fiz aqueles nozinhos que eu já ensinei vocês a fazerem, que a gente já fez nas pernas, na cabeça, nas orelhas, sempre para ficar bem fechadinho aqui e não desmanchar. Nós vamos fazer agora, na terceira volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso. Então, nós vamos fazer nosso primeiro ponto. E, como sempre, vamos marcar. E vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz aqui a minha terceira volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, nós vamos para a quarta e última volta do nosso rabinho. Então, eu vou pegar aqui, nós vamos fazer na quarta volta 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, vou fazer meu primeiro ponto e vou marcar. No meu caso, com a minha marcação, ele já fica marcadinho. Já vou fazer o meu segundo ponto individual e agora uma diminuição normal. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fazendo a diminuição. E novamente, 2 pontos baixos individuais. Feitos pontos baixos, uma diminuição normal. E para finalizar, fazemos isso mais uma vez. 2 pontos baixos e uma diminuição. E assim nós terminamos a quarta e última volta do nosso rabo. Eu vou tirar aqui meu marcador. Eu vou nesse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar um fio de mais ou menos 25 a 30 centímetros. E como vamos fazer para costurar aqui, ó? Aqui atrás, nós não vamos fechar essa parte do rabinho, não vamos fechar, nós vamos deixar aberto. E vamos costurar aqui atrás, só colocar aqui embaixo, mais ou menos no centro, entre as perninhas, e costurar o rabinho no corpo. Eu vou fazer isso fora de câmera e depois eu volto com vocês, porque agora que falta é só fazer os acessórios do nosso coelho. Bom, eu cheguei aqui no final de toda a parte do nosso coelho. O coelho é tão grande que quase não cabe aqui na tela, então vou deixar ele aqui meio deitadinho. Toda a parte do corpo do coelho terminei. Até aqui atrás eu coloquei o rabinho. O rabinho vocês podem colocar enchimento nele também, para ele ficar bem durinho, bem certinho. E agora nós vamos fazer a parte dos acessórios do nosso coelho. Bom, nós vamos agora para a parte da touca. Como vocês podem ver aqui, a touca é uma touca normal, só que adaptada para o tamanho do nosso coelho. Eu vou mostrar como fazer toda ela agora. Nós vamos começar por esta parte aqui, ó, esta parte da frente da touca. Usando aqui o meu fio vermelho e a minha agulha 4 milímetros, nós vamos fazer um cordão com 5 correntinhas. Então, faço a minha laçada inicial e 5 correntinhas. Essas correntinhas, elas vão significar aqui a largura desta primeira parte, ó, dessa partinha aqui que vocês estão vendo, essa parte da frente. Então, se você quiser maior, faça mais correntinhas. Quer menor, faça menos correntinhas. Mas eu não recomendo fazer menor, porque vai ficar muito estranho, vai ficar muito pequeno. Então, faça de 5 para mais correntinhas. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, eu vou voltar aqui na segunda correntinha a partir da agulha. Na segunda correntinha a partir da agulha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, passando a agulha por dentro da corrente. Vou no próximo e mais um ponto baixo. Vou no próximo e mais um ponto baixo. Fiz aqui os 4 pontos baixos. Fazemos uma correntinha. Vamos virar aqui o trabalho e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a argola de trás. Então, ó, eu vou pegar aqui a agulha, olhando de frente fica até mais fácil. Vou pegar a minha agulha e vou passar apenas por essa argola aqui da frente. Se olharmos atrás, ó, a argola de trás ainda tá aqui. Peguei só pela da frente. E faço um ponto baixo. E vou novamente, eu vou pro próximo ponto, olho por cima, passo a agulha apenas pela argola da frente, ou no caso a argola de trás, e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó. Vou aqui no próximo ponto, pego apenas a argola de trás e faço um ponto baixo.
E no último ponto a mesma coisa. Vou aqui apenas na argola de trás e faço um ponto baixo. E vai ficando esta ranhura aqui na frente, vai ficar esse detalhe aqui na frente. O que eu vou fazer agora? Uma correntinha, virar o trabalho e fazer novamente. Ó. Passo a agulha apenas pela argola de trás, pego aqui apenas a argola de trás e faço um ponto baixo. Novamente, vou no próximo, pego apenas a argola de trás e faço um ponto baixo. No próximo a mesma coisa, apenas a argola de trás, um ponto baixo. E no último também, apenas a argola de trás e faço um ponto baixo. Pego aqui e faço um ponto baixo. Nós sempre vamos ter 4 pontos em cada carreirinha dessa. E vamos fazer um cordão bem grande. Nós vamos fazer ele até passar em volta da cabeça do coelho. Então eu fiz aqui só isso aqui. Não pega nada da cabeça do coelho. Nós vamos continuar fazendo até dar a volta na cabeça do coelho. Vocês podem fazer ficar um pouquinho apertado, tá? Não precisa fazer assim bem certinho na cabeça, pode deixar um pouquinho apertado, porque esta parte, quando termina, ela fica bem elástica. Então eu vou continuar fazendo a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui, fazer uma correntinha, vou aqui, pegando apenas a argola de trás, vou fazer toda essa minha volta, apenas com a argola de trás. E nós vamos fazendo isso até ter a circunferência da cabeça do coelho. Por isso que eu não tenho essa parte na receita. Eu tô ensinando assim, boca a boca, em vez de escrito, porque eu não consegui explicar direito como fazer isso no papel. Então, a gente vai fazendo essas partes aqui. E assim que eu terminar de fazer a volta inteira da cabeça do coelho, eu volto com vocês. Bom, eu já fiz aqui, ó, o meu cordão inteiro, pra ver bem aqui, ó, ele fica elástico, depois vocês podem puxar, ele vai ficar bem elástico. E o que eu vou fazer agora? Eu vou medir, pra ter certeza que ficou bem certinho na cabeça do coelho, ó. Ficou certinho na cabeça, ó, aqui e atrás, ficou certinho. Eu vou até desmanchar uma ou duas voltas pra ele ficar um pouquinho mais apertado. E nós vamos fechar essa parte aqui, calma aí. Agora a gente vai juntar essas duas partes, só que, deixa eu desmanchar só mais uma volta. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aqui as duas pontas e vamos prender com pontos baixos. Só que, se você pegar essa ponta aqui, você terminar esta parte com essa ponta pra cá, pra direita, se você for canhoto, no caso, pra esquerda, no caso, no meu que eu sou destra, eu faço pra direita, vai ficar mais certinho na hora de fazer esse fechamento. Ó, eu vou pegar aqui, vou passar a minha agulha pelo primeiro ponto. Vou passar a agulha pelo primeiro ponto aqui da segunda parte. Vou puxar esse fio aqui, que é o fio de início, pra frente e vou fazer o ponto baixo usando o meu fio grande. Dessa forma, este fio vai ficar escondido. Então, vou aqui no segundo ponto, vou passar a agulha. Vou aqui na segunda parte, passo pelo segundo ponto, a agulha também, o fiozinho pequeno, passo aqui para o meio ou para frente e faço o ponto baixo usando o fio maior. Desta forma, novamente, passo a agulha pelo terceiro ponto dessa primeira faixa, da segunda parte passo aqui também no terceiro ponto, esse fio aqui passo para frente ou pro meio para ficar escondido, ele vai ficar escondido no meio dos pontos, e faço o ponto baixo. E a mesma coisa no último ponto. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou virar aqui o meu trabalho, peraí, vou virar assim, de forma que o fio não fique trespassado aqui, ó. Se eu virasse dessa forma, para cá, eu ia ter que trabalhar com o fio puxando ele pelo meio do trabalho. Então, não vou fazer isso. Eu vou pegar aqui, vou virar o meu trabalho de forma que a linha fique para fora. Virei desta forma, que assim não vai aparecer essa costura aqui. E vamos fazer um ponto baixo para cada carreira que nós temos aqui.
Então, vou fazer uma correntinha só para me dar um apoio. E esse fio a gente pode cortar ou pode continuar escondendo também. Eu vou vir aqui nessa volta, na parte de cima da volta, vou fazer um ponto baixo. E novamente, vou aqui na frente, isso aqui é outra volta. Passo a agulha e faço um ponto baixo. Vou na próxima carreira. Passo a agulha aqui por dentro do ponto de cima e faço um ponto baixo. E vamos fazer esse acabamento pela volta inteira. Vou aqui no próximo ponto, passo a agulha e faço um ponto baixo. Vou no próximo, passo a agulha e faço um ponto baixo. Vou continuar fazendo isso até o final da volta. E assim que eu terminar, eu continuo aqui para explicar para vocês as próximas voltas. Cheguei aqui no finalzinho, eu fiz toda a parte com pontos baixos em volta da parte inteira. Nós vamos agora fazer o quê? Eu vou aqui no meu primeiro ponto baixo que eu fiz, vou passar a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos agora fazer pontos puff nessa parte, para ficar igual o que eu fiz aqui, ó, esse acabamento aqui, de pontos puff. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto puff. Nós vamos iniciar fazendo 2 correntinhas. E no mesmo ponto que a gente fez aqui, nós vamos fazer vários pontos não terminados. Então, eu vou pegar aqui uma laçada com a minha agulha, eu vou passar pelo ponto, pegar outra laçada e puxar, como se fosse fazer um ponto alto. Só que nós não vamos fazer o ponto alto. Nós vamos novamente pegar outra laçada, passar pelo mesmo ponto, pegar outra laçada e puxar, como se fosse fazer um segundo ponto alto, só que sem fechar nada. E mais uma vez, pegamos uma laçada, passamos pelo ponto, pegamos outra aqui atrás e puxamos. Eu vou fazer 3, vocês podem fazer 4 ou até 5, mas vai ficar muito difícil de fazer, porque essa parte é bem complicada de fazer, porque a agulha às vezes parece que não vai ter espaço. Mas tudo bem, a gente vai conseguir fazer. Fiz tudo isso? Pego uma laçada com a agulha e passo por todas essas laçadas que nós temos na agulha. Vou passar por todas. Pronto, fiz um ponto puff. Vou fazer uma correntinha. Vocês podem fazer 2, se vocês acharem que ficou muito apertado, podem fazer 2 correntinhas. Fiz uma correntinha, eu vou aqui na minha base, vou pular o próximo ponto baixo e vou no próximo e vou fazer um outro ponto puff. Então, pego uma laçada com a agulha, passo pelo ponto, puxo a laçada, como se fosse fazer um ponto alto, mas não faço ponto alto. Pego outra laçada, passo novamente pelo mesmo ponto, puxo outra e puxo novamente. Pego outra laçada, vou no ponto, puxo outra laçada e pronto. Assim nós ficamos com várias laçadas aqui na agulha. Vamos pegar uma laçada com a agulha e passar por todas as argolas que nós temos aqui. Desta forma, passei por todas, faço uma corrente. E novamente, vou aqui na base, pulo um ponto baixo, no próximo eu vou fazer igual, mesmo ponto puff. Então, pego uma laçada, passo pelo ponto, puxo uma laçada, pego outra laçada, passo pelo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada, passo pelo ponto, puxo outra laçada e puxo novamente. Como se fôssemos fazer pontos altos, só que sem fechar nada. Pegamos agora uma laçada com a agulha e passamos por todas as argolas que temos na nossa agulha. E fazemos novamente uma correntinha. E nós vamos continuar fazendo isso até o final da volta. Nós vamos fazer sempre um ponto puff, uma correntinha, pular um ponto de base, fazer outro ponto puff. Uma correntinha, pular um ponto de base, fazer outro ponto puff. Eu vou fazer aqui a minha volta inteirinha e eu venho com vocês depois para explicar o resto. Cheguei aqui no final da minha primeira volta de pontos puff. Eu fiz aqui minha correntinha já. Ó, não tem problema se o número de vocês aqui faltar, como no meu caso. Eu cheguei aqui no último ponto, não tem um ponto de separação entre o último ponto puff e o primeiro. Não tem problema. Faz a correntinha, vem aqui no ponto puff, no meio do ponto puff
passa aqui a agulha por ele e faz um ponto baixíssimo. Não tem problema se não bater certinho o número de pontos baixos aqui. A gente improvisa e fica bonitinho do mesmo jeito. Então, eu fiz aqui o ponto baixíssimo, eu vou, nessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo de novo. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir 2 correntinhas. E agora, nós vamos fazer os pontos puffs dentro dos intervalos de correntinha. Então, vou fazer aqui um ponto puff, daquela forma que eu já ensinei, que você já sabe fazer, ó. Faço aquele ponto como se fosse fazer vários pontos altos, só que sem terminar nenhum deles. E depois fechando tudo junto. Faço a correntinha. E vou para a próxima correntinha e vou fazer outro ponto puff. Fiz o ponto puff, faço a correntinha e vou para o próximo e faço novamente um ponto puff. Vai ficar até mais fácil de fazer porque os pontos aqui tem mais espaço para fazer os pontos puffs. A gente vai fazer assim, entre essas correntinhas, e na próxima volta vamos fazer a mesma coisa. Quando chegarmos no final, vamos fazer o ponto puff aqui nesse intervalo, uma correntinha, fechar com um ponto baixíssimo, ir com um ponto baixíssimo para o próximo intervalo de correntinha e continuar fazendo ponto puff. Nós vamos fazer isso por várias voltas, sem parar. Não tem problema, a gente não vai ter diminuição, nem aumento, nem nada, só ponto puff nos intervalinhos. Nós vamos fazer, no mínimo, 8 carreiras de ponto puff, contando com essa primeira. 8 carreiras de ponto puff. Como estou fazendo um coelho grande, talvez eu precise fazer mais. Se você quiser fazer uma boina, você quer uma boina. Ela ficou uma boina Beanie, que é aquela que tem esse caimento aqui atrás. Ó. Se você olhar de lado, tem esse caimento. Se você quiser fazer maior, quero mais caimento. Faça mais voltas de pontos puff. No meu caso aqui, eu fiz 8 a 9 voltas. Então, eu vou fazer todas as minhas voltas, vocês vão fazer todas as suas aí. Quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento da touca Beanie e colocar no nosso coelho. Então, vá fazendo isso. Não tem nenhum espaço aqui pra gente, vou fazer um espaço para colocar a orelha, para passar a orelha depois. Não precisa. Nós vamos passar as orelhas por entre uma correntinha mesmo. Vai ficar meio duro de passar depois, mas vai dar certo. Então, façam aqui as 9 voltas ou mais, ou até menos, se você quiser fazer menos caída a touca. Mas eu recomendo fazer no mínimo 9 voltas, contando já com essa primeira. E quando eu terminar todas as minhas, eu volto com vocês pra gente fazer o resto e depois ainda fazer o colete do nosso coelho. Eu fiz aqui na verdade aqui eu fiz 10 carreiras de ponto puff em vez de 9, porque o meu coelho é maior. Mas agora o que a gente vai fazer? Vocês fizeram as suas carreiras, nós vamos fazer o seguinte, eu fechei aqui, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo neste ponto puff, no próprio ponto puff. Eu vou no ponto, no intervalo de correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pular esse ponto puff e no próximo vou fazer um ponto baixo. E vou fazer assim, agora eu vou começar a pular os pontos puffs, sem fazer correntinha, sem nada, eu vou no intervalo de correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, pulo o ponto puff, vou no intervalo e faço um ponto baixo. E vou assim até o final da volta. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixo no intervalo de correntinha. Agora eu vou no primeiro ponto baixo que a gente fez, em cima daquele primeiro ponto puff, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar um fio de mais ou menos 25 centímetros. Agora passamos, peraí, deixa eu tirar aqui, ó, a gente puxa aqui o fio, vou passar o fio pela agulha de tapeceiro. E nós vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro ponto baixo, eu vou passar a agulha de fora para dentro. No segundo ponto baixo, eu vou passar a agulha de dentro para fora.
No terceiro, de fora para dentro. No quarto, de dentro para fora. E eu vou continuar fazendo assim. Um eu passo de fora para dentro, no próximo de dentro para fora. Vou até passar por todos os pontos baixos que a gente fez. Passei aqui a linha por todos os pontos. Eu vou puxar bem. Agora é só puxar. Vamos puxar bem essa linha até ficar bem fechadinho aqui. Pode ser que no de vocês fique ainda um buraquinho. E no meu primeiro ficou um buraquinho. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma pérola aqui para fechar. Eu vou puxar bem. Agora a gente vai fazer um nozinho de costura para garantir que não vai desmanchar. Então, puxo bem e faço um nozinho. De preferência, faça 2 ou 3 nozinhos para ficar bem firminho. Agora o que eu posso fazer? Eu posso passar essa agulha aqui para dentro, puxar a linha aqui para dentro e esconder essa linha por entre os pontos por aqui. A gente vai passando por meio dos pontos e vai escondendo essa linha um pouco. Escondida a linha, é só cortar e está pronta a touca do nosso coelho. Como eu falei, vocês podem colocar uma pérola, uma flor ou fazer um pomponzinho e colocar aqui nessa parte. Para fechar, eu vou colocar uma pérola depois e colocar essa touca no nosso coelho. O meu coelho está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a touca por dentro, colocar a touca no coelho. A gente vai ver mais ou menos aonde vai ficar essa parte aqui. Uma dica que eu vou falar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma volta aqui, ó, nessa frente com pontos baixos para fazer um acabamento. Mas eu não acho necessário. Se quiserem fazer, pode fazer. Eu coloco aqui, vejo onde vai ficar certinho na cabeça do coelho. Eu vou ver em qual buraco que eu quero passar as orelhas e eu vou passar as orelhas por dentro do buraco. No meu caso, eu vou passar mais ou menos aqui na segunda volta, entre uma desses intervalos de um ponto baixo, de uma correntinha, perdão. Ó, é meio duro de passar, mas na hora que ele chegar aqui no final, ele vai ficar certinho. No meu caso, ficou certinho. Agora eu vou passar a minha outra orelha. Vou ver mais ou menos onde ela vai ficar. E pronto. Agora a gente acerta aqui a touca para ela ficar para baixo, não ficar para cima. Ela ficar aqui certinho. As orelhinhas do nosso coelho ficam bem certinhas também. Ó, a minha touca aqui como ficou. Olhando de ladinho. Fica uma graça. E fica assim, certinho. Vai dar pra passar certinho. Como eu fiz aqui, essa parte, como eu fiz com lã, fica bem mais fácil pra passar as orelhas. O meu primeiro eu fiz com a linha Cleia e linha Anne, então ficou bem mais duro de passar as orelhas aqui, mas ainda assim dá pra passar sem problemas. Então, eu terminei aqui a touca, nós vamos fazer agora o colete do nosso coelho. Bom, agora nós vamos pra parte do colete. O colete, ele fica certinho, a receita que eu coloquei aqui, o jeito que eu fiz a receita fica certinho. Se você fizer com a mesma agulha que você fez o corpo. Então, no meu caso, eu fiz o corpo com a agulha 4mm. Se você fizer o colete com uma linha equivalente e a mesma agulha que você usou para fazer o corpo, ele vai caber certinho o colete no corpo. Então, nós vamos fazer uma laçada inicial. E começar com um cordão com 16 correntinhas. 16 correntinhas. Então, fiz a laçada, faço aqui 16 correntinhas. Feita as 16 correntinhas, nós vamos começar agora a trabalhar a partir da segunda. Então, essa é a primeira parte da agulha, nós vamos para a segunda. Fazer um ponto baixo nela. Um ponto baixo no ponto seguinte.
E no terceiro ponto, nós fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos na mesma correntinha. E novamente, um ponto baixo na primeira correntinha, um ponto baixo na segunda correntinha, e na terceira correntinha, um aumento. E assim continuamos até o final das correntes. Bom, agora que nós fizemos essa volta com 2 pontos baixos e o aumento nas correntinhas, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho e fazer agora 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Então, vou aqui no meu primeiro ponto, neste primeiro ponto mesmo, não vamos pular ele, vamos direto nele fazer um ponto baixo. Vamos no segundo, fazemos um ponto baixo. No terceiro também, um ponto baixo. E agora, neste quarto ponto, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repetimos novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no quarto ponto, um aumento. E vamos continuar assim até o final dessa parte aqui. E assim nós terminamos a nossa segunda carreira fazendo 3 pontos baixos e o aumento. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer 3 pontos baixos individuais, começando aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixo individual, 2 pontos e 3 pontos individuais. Vou fazer agora 9 correntinhas. 9 correntinhas. Então, faço uma, duas. Fiz aqui os 9 pontos, as 9 correntinhas. Nós vamos pular 5 pontos na base. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, fazemos um ponto baixo. E vai ficar com essas correntes aqui, não tem problema. Agora, contando com esse primeiro ponto baixo que a gente já fez, vamos fazer 9 no total. Então, eu já fiz esse aqui, o primeiro, vou fazer mais 8, totalizando 9. Fiz aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E novamente vamos fazer 9 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Fiz 9 correntinhas, novamente, vamos aqui pular 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, fazemos um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, fazemos um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, recapitulando aqui, nós fizemos 3 pontos baixos individuais para começar, 9 correntinhas, pulamos 5 pontos aqui na base, fizemos 9 pontos baixos na base, depois 9 correntinhas, pulamos 5 pontos e fizemos mais 3 pontos baixos individuais no final. Agora, nós vamos fazer o seguinte, uma correntinha, virar o trabalho e fazer 3 pontos baixos, né? Um ponto baixo em cada um desses 3 pontos que nós temos primeiros. Agora, nessas correntinhas, que nós temos 9, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Eu vou pegar a minha agulha, eu vou passar por dentro da corrente e vou fazer um ponto baixo. Na próxima corrente, a mesma coisa. Passo a agulha por dentro da próxima corrente e faço um ponto baixo. Na terceira corrente, a mesma coisa. Passo pela terceira corrente e faço um ponto baixo. E vou assim até eu ter 9 pontos baixos nas correntes. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos nas correntes. Agora, nós temos 9 pontos baixos na base. Em cima de cada um, nós faremos um ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada um dos próximos 9 pontos baixos. Feitos os 9 pontos baixos, nós faremos novamente um ponto baixo para cada ponto dessas correntinhas. Então,
Um ponto baixo para cada correntinha. Vou passar a agulha por dentro das correntes, da primeira corrente aqui, vou fazer um ponto baixo. Eu vou passar a agulha por dentro da segunda corrente e fazer um ponto baixo. Da terceira corrente, um ponto baixo. E assim até termos 9 pontos baixos no total. Fiz aqui nas correntes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, nos últimos 3 pontos que temos na base, fazemos um ponto baixo para cada um. Então, um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo e um ponto baixo no terceiro. A partir de agora, nós vamos fazer carreiras fechadas em pontos baixos. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até o final da volta. Quando chegar no final da volta, chegar aqui, eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base novamente. Você vai fazer isso até ter um comprimento bom, um comprimento que você queira para o seu colete. No meu caso, eu fiz mais ou menos umas 7, 8 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas, vocês façam as suas, umas 7 ou 8 ou mais. Se vocês quiserem fazer um sobretudo, façam até o final, façam até cobrir as pernas. Ou, no meu caso, eu fiz aqui para ficar um pouquinho acima do rabo, então não vai pegar no rabo. Eu vou fazer aqui as minhas voltas e assim que eu terminar, eu venho com vocês. Fiz aqui as minhas voltas fechadas da parte do colete do coelho. Eu fiz 8 voltas, vocês podem fazer entre 6 e 9 voltas mais ou menos. No meu primeiro coelho, eu fiz apenas 6. Neste que ficou maior, eu fiz 8 para caber certinho. O que eu vou fazer agora? Que eu terminei, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho para cá, desta forma, para a parte menor. E eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse primeiro ponto aqui, desse ponto que foi o último que a gente fez. Eu vou fazer 2 pontos baixos dentro dele. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse espacinho, eu vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer a volta inteira, vou fazer um fechamento aqui de um ponto baixo para cada ponto de base e sempre nos cantinhos 2 pontos baixos. Então, vou no próximo ponto aqui, faço um ponto baixo e vou continuar fazendo isso até o final. Cheguei aqui no último ponto desta parte da menor do colete. No último ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Dentro do mesmo ponto, eu faço 2 pontos baixos. Viro o trabalho. Agora, eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou no ponto à frente, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, eu passo a agulha aqui, faço um ponto baixo. E vou continuando até o final desta parte reta. Cheguei aqui novamente no último ponto, vou fazer nele, esse ponto aqui, que é o último ponto da parte reta, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E esse fio que tem aqui, eu já vou esconder ele, esse fio eu vou escondendo. Então, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, no caso aqui é um ponto baixo para cada carreira, né? Então, eu vou passar aqui e já vou escondendo o fio. Cheguei aqui novamente no último ponto, vou passar a agulha por ele e fazer 2 pontos baixos. E para finalizar, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base dessa parte de baixo do colete. Cheguei aqui no final, naqueles 2 pontos baixos que fizemos, eu vou no primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 10 centímetros apenas. Já cortei aqui o meu fio, passei pela minha agulha de tapeceiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui a agulha por uma argolinha aqui de trás e vou fazer um nozinho de costura, normal. Apenas 1 ou 2, só para ficar bem preso. E agora é só esconder esse fio aqui dentro. Nós vamos passar a agulha por dentro dos pontos baixos, de forma a esconder o fio.
Passe por uns 4 ou 5 pontos baixos. Corte o fio bem rente e pronto. É só colocar no nosso coelho. E o coelho vai ficar assim. No final ele vai ficar assim. Então, terminei aqui o meu coelho. Essa é a aula que eu queria mostrar para vocês. E eu vou lembrar para vocês de, por favor, deixar o like dar o gostei nesse vídeo, compartilhar, comentar, que eu estou preparando para vocês um especial de 1000 inscritos, em que eu pretendo fazer 5 vídeos na semana, ensinando algo especial. Então, compartilhem para eu ter mais inscritos e fazer esse especial para vocês. E até a próxima aula. Lembrando que a receita está na descrição, a receita original também, e o link da minha página do Facebook também. É isso, até a próxima aula.